Bom dia! Hoje é segunda-feira, 5 de janeiro de 2026, e o mercado, olha, ele não acordou, ele foi arrancado da cama. A gente começa a semana no meio de uma batalha de forças claríssima, sabe? Um cabo de guerra global sendo disputado em tempo real. De um lado do cabo, a gente tem uma euforia tecnológica total vindo da Ásia. Os mercados por lá dispararam na expectativa da CES 2026, a maior feira de tecnologia do mundo, e ao lado do otimismo, da inovação. E do outro lado do cabo, puxando com toda a força, a gente tem uma bomba geopolítica estourando aqui do nosso lado. Os Estados Unidos intervieram na Venezuela e capturaram Nicolás Maduro. É um evento que simplesmente rasga o mapa de risco da América Latina e joga tudo para cima. Exato. Nossa missão hoje, com base em todo o material que a gente analisou, é justamente entender a física desse cabo de guerra. Vamos montar um mapa estratégico para o dólar futuro, o WDO, para o pregão de hoje. E para isso, não basta ler as manchetes. A gente precisa mergulhar na estrutura do mercado, na matemática por trás das opções, que é onde os grandes jogadores mostram as cartas, né? Ok, vamos destrinchar isso, porque a narrativa está completamente dividida. As fontes que a gente analisou chamam isso de risco bifurcado. E o termo é perfeito. Como é que pode, no mesmo dia, o dinheiro correr para o risco, para ações de tecnologia, e ao mesmo tempo correr para a segurança, tipo ouro e o próprio dólar? É a grande questão do dia. Na Ásia, a madrugada foi uma festa. O índice KOSPI da Coreia do Sul subiu 3,43% e o Nikkei do Japão avançou 1,48%. O mercado está elétrico, esperando os anúncios sobre inteligência artificial. E essa é a primeira grande força do dia. É o otimismo com a produtividade, com o futuro, é o capital global dizendo eu quero crescer. Quero apostar na tecnologia. Só que, enquanto a Ásia sonhava com o futuro, o Ocidente acordava com um fantasma bem real, a instabilidade geopolítica aqui do lado. A intervenção na Venezuela é um catalisador potencial de aversão ao risco, e a reação dos ativos foi imediata. Foi como um raio, né? Sim, o ouro disparou quase 2,4%, negociando acima de 4.435 dólares. É o manual clássico de compra e proteção. E, globalmente, o índice dólar, o DXY, que mede a força do dólar contra outras moedas fortes, também subiu, 0,16%. O capital está com medo e está procurando o porto seguro de sempre. O dólar. O dólar. E é aí que o Brasil entra no olho do furacão. A crise não está só na nossa fronteira. O risco agora é doméstico e está diretamente ligado à nossa posição diplomática. O que mais vai pesar nos nossos ativos hoje, segundo as análises, é a reação do governo Lula. Exatamente. Uma condenação muito forte da ação americana, algo que os relatórios indicam que já está começando, pode isolar o Brasil, fazer nosso risco país disparar e colocar uma pressão direta e muito forte no real. Exatamente. O mercado vai olhar para o Brasil e perguntar: de que lado você está nesse novo cenário? E qualquer ambiguidade nessa resposta se traduz em mais dólar para cima, o que nos leva de forma bem natural do cenário macro para a microestrutura do mercado. A gente precisa entender como a engenharia interna do dólar futuro vai reagir a essa pressão externa. Certo. Então, a pressão de fora é claramente de alta. É o medo, é a crise na Venezuela, é o DXY forte, mas o mercado não é só notícia. Como essa engenharia interna do dólar, a mecânica das opções, está preparada para receber esse tranco? Ótima pergunta. É aqui que a gente sai da opinião e entra na matemática. O que os dados de opções nos mostram é que o mercado de WDO hoje opera num regime muito específico, que os analistas chamam de gama positivo. Gama positivo. Isso soa como algo saído de um filme de ficção científica. Na prática, para quem está operando hoje, o que isso significa? É um vento a favor da alta, um vento contra ou outra coisa? É mais como um freio de mão puxado. Pense nos grandes bancos, os market makers, que são a contraparte de quase todas as operações. Nesse regime de gama positivo, eles são forçados a atuar contra o movimento do mercado para manter suas posições protegidas. Espera, como assim atuar contra o movimento? Se o dólar sobe, eles são obrigados a vender um pouco de dólar futuro para se proteger. Se o dólar cai, eles precisam comprar um pouco. Ou seja, eles se tornam uma força contrária à tendência imediata.
Eles literalmente jogam água no fogo. Ah, então eles funcionam como amortecedores da volatilidade. Eles impedem que o preço dispare ou despenque com muita facilidade. É por isso que, mesmo com uma notícia bombástica, o dia pode acabar meio travado. Exatamente. Eles sugam a energia da tendência. O regime de gama positivo favorece um mercado que volta para a média, que fica contido, em vez de um mercado que explode. É um detalhe técnico, mas que define o comportamento do preço no dia. Fascinante. Então, o próprio mecanismo interno do mercado hoje tende a segurar os extremos. Sabendo disso, vamos mapear o campo de batalha. O preço de referência, o spot, fechou a sexta em 5,456. Quais são os níveis de preço que realmente importam hoje? O primeiro e mais importante nível é o que o mercado chama de Gamma Flip, que hoje está cravado em 5.450. Pense nele como um divisor de águas, a linha que separa a calmaria da tempestade. Como o preço em 5.456 está acima desse nível, isso confirma que estamos no regime de gama positivo, o regime dos amortecedores. E o que tem de tão especial nesse 5.450? Além de ser o Gamma Flip, nesse mesmo ponto de preço nós temos o que as fontes descrevem como uma put wall, uma muralha de puts, de opções de venda. Ok, uma muralha de puts. Vamos traduzir isso. É como se tivesse uma ordem de compra gigante esperando ali embaixo, no 5.450. É uma analogia perfeita. Não é uma ordem literal, mas o efeito prático é o mesmo. Existem tantas apólices de seguro contra a queda do dólar, as puts, vendidas nesse preço, que se o mercado ameaçar cair, os vendedores do seguro, os market makers, eles são obrigados a comprar dólar futuro desesperadamente para se proteger. É um mecanismo de defesa automático. Por isso chamamos de um piso de concreto. Entendi. É uma força compradora que aparece justamente quando o preço cai, reforçando ainda mais aquele efeito de amortecedor. Ok, se o 5.450 é o piso de concreto, onde está o teto? Onde está a resistência? O teto, a call wall, a muralha de opções de compra, está bem mais longe, lá no strike de 5.550. Ali a lógica se inverte. Existe uma concentração tão grande de apostas na alta que, se o preço chegar perto, os market makers são forçados a vender dólar futuro. Isso cria uma barreira de resistência muito forte. Então, o campo de batalha para hoje está bem definido. Um piso em 5.450 e um teto de aço em 5.550. E juntando tudo isso, os modelos quantitativos projetam o quê? Um dia de loucura ou algo mais previsível? Apesar de todo o barulho geopolítico, o modelo projeta um intervalo de negociação provável para hoje entre 5.415 no limite inferior e 5.496 no superior. É um range relativamente contido, justamente por causa dessa estrutura de gama positivo. Essa briga entre o risco geopolítico empurrando para cima e a estrutura do mercado segurando o preço faz todo sentido. Mas eu me pergunto se existe algum fator invisível aqui, algum fluxo que não aparece no gráfico, mas que pode desequilibrar essa briga. As fontes mencionam outra camada de análise. Sim, e para mim este é o ponto mais sutil e interessante do material. É um conceito chamado VANA. Se o Gama nos diz o que os dealers fazem quando o preço se move, o VANA nos diz o que eles fazem quando o humor do mercado muda. O humor do mercado, você quer dizer a volatilidade. Exatamente. Pense na volatilidade implícita como a taxa de ansiedade do mercado. E o VANA mede o quão sensíveis os hedges dos grandes players estão a mudanças nessa taxa de ansiedade. O contexto para hoje é crucial. Ao meio-dia, teremos a divulgação de um dado importante de manufatura nos Estados Unidos, o ISM. Certo, o ISM de manufatura. E se ele vier tranquilo, sem grandes surpresas e a taxa de ansiedade do mercado cair? O que acontece? Aí entra a matemática da coisa. Pela forma como as posições de opções estão montadas hoje, ponto com uma exposição VANA negativa abaixo do preço atual e positiva acima. Uma queda na ansiedade, uma queda na volatilidade, força os dealers a comprar futuros de dólar. Espere um pouco. Deixa eu ver se eu entendi direito. Você está me dizendo que um dado econômico bom ou neutro, que deveria acalmar as coisas, pode, na verdade, criar uma pressão de compra no dólar? Isso parece totalmente contraintuitivo. Parece, não é?
E é exatamente por isso que esses fluxos são tão importantes. Eles operam por baixo da lógica superficial do notícia boa, mercado sobe. É um fluxo sutil, quase invisível, mas que pode ser poderoso. Esse fluxo de Vanna funciona como um vento de cauda para a alta do dólar, num dia calmo, empurrando o preço suavemente na direção daquela resistência em 5,50. É uma força compradora que não vem do pânico, mas da própria calmaria. Já vi dias inteiros serem definidos só por esse fluxo. Uau! Ok, então vamos juntar as peças do quebra-cabeça. De um lado temos as forças macro, a crise na Venezuela e o DXY forte empurrando o dólar para cima com tudo. Mas do outro, essa alta é limitada pelo nosso juro altíssimo, o famoso carry trade, que sempre atrai vendedores. Uma briga clássica. E a estrutura quantitativa confirma e detalha essa briga. O regime de gama positivo e aquela muralha de concreto em 5450 sugerem um dia contido. Então a análise combinada aponta para uma maior probabilidade de uma abertura em alta para o WDO refletindo o risco, mas com a expectativa de que o movimento fique amarrado. A tendência macro do dia, portanto, é de alta controlada ou uma lateralidade em patamar elevado. É uma alta com freio de mão puxado. E a gente consegue traduzir isso num cenário mais provável, com probabilidades. Sim. O cenário com maior probabilidade, algo em torno de 60%, é o que a gente pode chamar de alta defensiva. A abertura deve acontecer com um gap de alta, já colocando no preço o risco geopolítico. O preço deve buscar rapidamente a zona de liquidez entre 5.460 e 5.470. Ali, a gente deve ver a briga acontecer de verdade. A pressão de alta do macro vai encontrar a resistência dos vendedores de carry trade, dos exportadores. O resto do dia, a tendência a ser mais lateral, com o mercado defendendo o suporte em 5.430 e, principalmente, aquele piso em 5.450. Faz sentido. E os cenários alternativos? Eles sempre existem. Com certeza. Temos um cenário de baixa, com uns 30% de probabilidade. Ele aconteceria se, por algum motivo, o risco geopolítico fosse rapidamente esquecido. Se saíssem notas apaziguadoras, por exemplo. Aí, o foco voltaria para o nosso diferencial de juros e o dólar poderia perder força e buscar o suporte mais baixo, lá em 5.415. E o cenário do caos? E o cenário de pânico. Esse tem uma chance bem menor, uns 10%. Mas ele existe. Uma escalada diplomática grave ou um pânico generalizado lá fora por outro motivo poderia fazer o preço ignorar toda a estrutura e disparar, rompendo com força os 5.500. E vale deixar o alerta bem claro. A tendência pode mudar em um segundo. Uma nova declaração de Brasília ou de Washington e o cenário desenhado pode virar de cabeça para baixo. Sem a menor dúvida. O mapa que traçamos é detalhado, com as trincheiras bem definidas entre 5.450 e 5.550. Mas esse é o mapa da batalha de hoje. A questão maior, a que vai definir a guerra da semana, e que provavelmente só vai ser respondida pelo relatório de emprego dos Estados Unidos na sexta-feira, é outra. E qual é? É o primeiro grande teste de estresse geopolítico de 2026. Toda essa resiliência que o mercado mostrou, essa euforia com tecnologia, ela é real ou é só uma miragem que está prestes a se dissipar com o primeiro tiro de canhão de verdade? Essa é a pergunta que fica no ar.